Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui nessa quinta-feira. Não sei, na cidade de vocês, aqui em Campinas, meio chuvosa, meio nublada, tempo gostoso. E depois de já estamos no inverno, né? Mas depois de um longo e tenebroso inverno, 2 meses sem a Templum aparecer aqui para vocês, por um bom motivo. Eu vou explicar aqui para vocês algumas coisas que aconteceram, algumas novidades super legais, mas estávamos ansiosos para voltar aqui à ativa. Então, aguardem, vem muita coisa boa por aqui. Aguardando o pessoal entrar, vamos fazer aquelas perguntas normais ali para vocês. Vocês me ouvem bem? Vocês me veem bem? Deem um salve ali no chat. Estou me sentindo abandonada aqui. Bom dia! Muito bom! Gente, eu quero que vocês interajam bastante aqui comigo. A gente tem alguns assuntos super interessantes aqui para conversar hoje. E tem um pessoal aqui diferente, que eu tenho pessoal que sempre está aqui com a gente. Eu queria saber quem são as pessoas que é a primeira vez que estão aqui com a gente. Coloquem ali, primeira, quinta, décima, quem que já esteve. A Isabel é a primeira, seja bem-vinda. Rafael, Camila, viu? Eu conheço nosso público, tem bastante gente aqui que é a primeira vez. Olha isso, gente! Muita gente aqui é a primeira vez, que legal contar com vocês aqui. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem aqui do nosso conteúdo. Pessoal de Sinop, pessoal de Angola, a gente tem a nossa unidade em Portugal, que trabalha com Angola, Moçambique, vocês podem contar tudo que a gente faz aqui, o pessoal de Portugal faz ali para vocês em altíssimo nível. Bom dia, primeira vez fui pelo YouTube, estou em Portugal, olha o pessoal de Portugal, Moçambique, Angola, pessoal em peso. Que legal. Enquanto a gente aguarda que mais pessoas chegarem aqui, primeira vez também, gente, que legal, muita gente é a primeira vez. Quando a gente aguarda o pessoal chegar aqui, mais um pouquinho, o pessoal de Portugal, mais um de Portugal aqui também, em peso, o pessoal do outro lado do oceano ali, em peso aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Para a gente começar aqui, eu queria entender ali, para a gente conseguir fazer o mais direcionado possível, quero também que vocês coloquem ali para mim, se vocês já são certificados ou se vocês ainda não são certificados. Coloquem ali para a gente conseguir fazer o mais direcionado possível para vocês que estão aqui na sala com a gente. Certificados, a Ana, legal, não sou certificado, já certificado. Bastante gente certificado, então. Já somos. Consultor, seja bem-vindo, colega. A gente gosta bastante. Não são certificados. Somos certificados, a Poliana. A Isabel não é. A Inês também não. Só fez o curso. Eu sou professor, quero aprender. Seja bem-vindo. Em processo, não somos legal, gente. Sou consultor, vamos implementar em alguns clientes. Já certificado na 9, na IATF. Uau! Muito legal. Então, a gente está aqui meio a meio, tá? Então, já que a gente está meio a meio, eu vou falar um pouco para os dois públicos. Para o público que já é certificado e para o público que não é certificado, mas vai fazer para vocês que não são certificados, vai fazer todo sentido, ou para quem estiver em processo de implementação, vai fazer todo sentido o bate-papo que a gente tem hoje. Bom, para a gente começar aqui, eu falei então que a gente ficou ali um tempinho offline, né? A gente ficou ali um mês e meio, quase 2 meses ali, que a gente ficou meio desaparecido ali, a gente ficou sem fazer eventos online, nesse tipo de situação, porque a gente estava estudando, né? Então, a gente aproveitou essa pandemia também, e a gente resolveu olhar um pouquinho para dentro e entender alguns aspectos da certificação e alguns aspectos da certificação que nos incomodavam. Quais são esses aspectos da certificação que nos incomodavam? Bom, aqui na Templum a gente está chegando, a gente está batendo ali os 1.500, as 1.500 certificações ali que a gente está batendo ao longo desses 10 anos. E ao longo desses 10 anos, e muitos eventos online, né? A gente conversa muito com o mercado, nós fomos pioneiros nessa questão de webinars
online, a gente faz isso há bastante tempo, então a gente tem uma presença grande ali nesse mundo, a gente conversa bastante com o mercado. E tem alguns pontos que nos incomodavam bastante. Quais são esses pontos? Os clientes, eles têm um pouco de dificuldade de sair do modo certificação e ir para o modo natural, né? Então a gente sabe, existem vários estudos que falam que entre o momento que a gente começa a fazer o processo de implementação, que a gente certifica ali na empresa, né? Então a gente passa por todo o processo de implementação, até aquilo estar natural, né? Como um processo natural dentro da empresa, a gente sabe que demora. Mas, então, no começo fica sempre, né? Você tem que ficar lembrando, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que ficar lembrando do sistema de gestão. Então, o sistema de gestão, ele continua sendo um item a ser lembrado até que isso vire natural. E eu conheço algumas empresas que mesmo que já estão certificadas há bastante tempo, né? Então, eu falo, nós estamos nesse mercado há 10 anos, né? Como consultoria online, tem empresas que ainda sofrem com a exigência, né, de ter que lembrar dos sistemas de gestão. E a gente fala muito sobre isso, né? A gente fala muito que o sistema de gestão ele tem que ser meio, não fim, né? Mas a gente entendia essa deficiência, eu acho que eu posso chamar assim. A gente entendia essa deficiência do fato das empresas não conseguirem deixar isso natural dentro das organizações. Por mais que a gente fale, e não só a Templum fala, tem diversos players no mercado que falam bastante sobre isso, né? Nesse período até que a gente ficou mais offline, a gente viu diversas outras empresas, colegas empresas de consultoria, outros consultores, outras empresas do mercado, certificadoras. Então, a gente está vendo, assim, uma presença massiva do mercado falando sobre esse tema, falando sobre o tema do sistema de gestão como meio e não como fim. Conteúdos riquíssimos, né? A QMS mesmo, um parceiro nosso, tem produzido webinars incríveis sobre essa situação. Mas o que de fato, né? Qual que é esse ponto que a gente não consegue ligar com isso na prática? E também, junto com isso, eu participei de uma reunião comercial com o Felipe, que é um vendedor nosso aqui da Templum, com uma empresa sensacional. A empresa é super para frente, a empresa tem uma gestão super alto nível. Nossa, foi uma reunião super legal. E nessa reunião, o que aconteceu? Quando a gente começou a falar do processo de implementação, ali, o processo de certificação, o CEO da empresa virou para a gente e falou assim, olha, eu quero aqui melhorar a minha empresa, mas eu não quero certificar. A certificação, ela não é o meu objetivo, porque eu não quero deixar a minha empresa burocrática. Isso também acendeu a minha luzinha. Então, esse universo foi o nosso objeto de estudos e experimentação nesse período que a gente ficou meio offline. E a gente descobriu coisas maravilhosas e eu vou contar um pouco disso para vocês aqui hoje. Primeiro, então, para a gente começar então aqui, eu quero saber se isso realmente que eu falei, para quem já é certificado, ou para os nossos consultores, colegas que estão aqui, se vocês sentem essa deficiência também na prática. Né? Parece que a empresa precisa fazer um esforço gigantesco para ela tentar deixar isso natural e não consegue. Eu posso participar de webinar, eu posso participar de curso, eu posso fazer 1000 coisas, eu tenho que fazer um esforço gigantesco para tentar fazer isso natural e não consigo. Assim, é impressionante isso é uma prática, né? Ó, o pessoal falou que totalmente verdade, que acaba se tornando burocrática, que faz todo sentido, o objetivo não deve ser certificar e sim em cima de gestão. É isso, Carlos, mas assim, a gente sabe que é esse o objetivo, mas na prática a gente não consegue. Assim, na prática as empresas elas têm essa dificuldade, né? Continua sendo algo que eu preciso ficar fazendo uma força muito grande. Então, a gente vai começar, Carlos, concordo, a dificuldade existe, não sei. E você vê, assim, principalmente as pessoas que estão à frente do universo de qualidade ali, né, principalmente, ou à frente de um sistema de gestão, eu não vou trazer isso só para qualidade,
mas as pessoas que estão à frente de um sistema de gestão, as pessoas são interessadas, gente, assim, não é um mercado que é desinteressado, tá? É um mercado interessado, então a gente vê consultores, auditores, responsáveis pelos sistemas de gestão, a gente vê essas pessoas participando de webinar, a gente verifica as webinars, cursos, tudo isso a gente vê lotado. Então, a gente vê que as pessoas, de fato, se preocupam e se incomodam com esse assunto. Mas está faltando uma pecinha na equação ali. E a gente conseguiu mapear um pouco essa pecinha que está faltando ali. A Luciana, cada auditora é uma mobilização para confirmar se está tudo ok. Luciana, tem um slide meu aqui que fala exatamente sobre isso. O Carlos, falta algum elo. Exatamente, gente. Então, vamos lá. Vamos colocar a mão na massa, então? Já fiz aqui a nossa introdução. Então, a gente vai falar um pouco desse universo todo aqui hoje. A gente vai falar um pouco da certificação. Então, hoje o tema é muito mais para falar do objeto certificação do que de requisitos normativos, tá, gente? Para desvendar essa questão certificação do que a gente abordar algum item normativo ou não. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, então, gente. Só abrir o chat aqui. Tem alguém que levantou a mão. Deixa eu ver aqui quem que levantou a mão. Jeremias levantou a mão. Jeremias, tem alguma dúvida? Quer colocar aqui no chat pra gente? Tá tudo bem? O Nilson colocou assim, a grande maioria das empresas só se certificam porque algum cliente solicitou, ou perderá algum cliente se não tiver o sistema de gestão implementado. A certificação só virá mesmo em última instância. A gente vai falar sobre isso também. Porque tem motivo também das empresas, dos clientes pedirem sistemas de gestão, né? Então, vamos lá, gente. Começando do começo. Pode parecer que não tem nada a ver, mas vamos lá. Alguém se lembra do que estava fazendo em 2014, gente? Quem que se lembra? Você puxa assim na cabeça. O que você estava fazendo em 2014? O Jeremias ainda colocou. O problema é que muitas empresas vão só para a certificação para aumentar o número de clientes e ganhar imagem no mercado. Mas isso é importante, Jeremias. A gente vai falar sobre isso também. Alguém se lembra? O que estava fazendo no Réveillon de 2014 para 2015? Vocês se lembram onde vocês estavam? Vocês se lembram o que aconteceu nesse ano de vocês? Coloquem aqui no chat aqui pra gente. Alguém se lembra? Ou se não se lembra, coloca ali no chat. Eu não me lembro. Apoliana, sim, foi um ano decisivo para mim. Legal. Trabalhava no sistema de gestão da Coca-Cola Sorocaba. Não lembro, pessoal, não lembro. Muita gente, ó, não lembro. Não me recordo, olha só. Trabalhava na implementação do sistema de gestão, foi o ano que certificamos na ISO 9001, legal, não lembro. Gerente de transportes na Unutri. Só lembro porque eu comecei a organizar meu casamento. Ixi, coloquinha então, né, Lu? Gente, vamos lá. Vamos fazer. Era analista de processos ainda, então quer dizer que já melhorou, né, Cris? Gente, vamos lá, vamos entender o que estava acontecendo no mercado nesse ano. Estava a avaliar o processo de certificação, serei técnica de qualidade. Legal, era auditor de organismo de certificação. Muito legal, gente. O que estava acontecendo no mundo em 2014, né? Então, as 4 maiores empresas em 2014 do mundo, então era a Apple em primeiro lugar, o Google em segundo lugar, a Coca-Cola, alguém falou ali que trabalhava na Coca-Cola de Sorocaba, a Coca-Cola era a terceira maior empresa do mundo em 2014 e a IBM era a quarta. Então, quando terminou 2014, esse era o cenário das principais, das 4 maiores empresas do mundo em 2014. E hoje, vocês sabem quais são as 4 maiores do mundo hoje? Quem que sabe? A Amazon é a maior. Qual mais? A Amazon.
Google, Zoom, Facebook. Essas empresas realmente, TikTok, essas empresas, elas realmente tiveram um crescimento exponencial e faz todo sentido com o que a gente vai falar. Hoje, as maiores empresas do mundo é a Amazon, que se tornou a primeira, o Google continua a segunda, a Apple é em terceira e a Microsoft em quarta, tá? Então, essas são as 4 maiores empresas do mundo. Se a gente olhar essa diferença ali, o que aconteceu em 2014 com o que acontece hoje, tem algumas premissas que a gente pode tomar como certas aqui. Todas são empresas de tecnologia, o Eduardo já matou ali a charada. É exatamente isso. A gente saiu em 4 anos, em 5 anos ali, vamos colocar em 5 anos, né? Vamos falar até o final de 2019. Em 5 anos, a gente saiu definitivamente da era do ter e a gente entrou definitivamente na era do servir, tá? Então, a gente deixa de ser um mundo voltado para produtos e a gente começa a ser definitivamente uma empresa voltada para serviços. Tanto que a Microsoft, ela só volta a ser uma das maiores empresas do mundo quando ela deixa de oferecer produtos e ela começa a oferecer serviços, assim como o Google também. Então, a gente definitivamente, a gente sai da esfera, a gente sai do universo de produtos. O produto não é mais importante. O que é importante ali é o serviço. Nesse meio tempo, a gente teve a criação do Uber, essas redes sociais todas, né? Então, a mudança das redes sociais. Então, a gente teve uma mudança estrutural no mundo, tá? Então, definitivamente, o que é produto deixa de ter relevância enquanto, óbvio que a Coca-Cola sempre vai ser uma Coca-Cola, gente, mas enquanto relevância de negócios, a gente muda. Tanto que a própria Coca-Cola mesmo, ela está num processo de reinvenção muito grande, né? Então, quem vem acompanhando ali a Coca-Cola, ela está num processo de reinvenção. E aqui, Eduardo, que ele matou, que ele falou, empresas de tecnologia, são empresas de tecnologia que vendem serviços. Daí você pode falar assim, mas a Apple, ela vende o celular ali, né? Ela vende o produto. Gente, mas o produto da Apple não é comparado com o serviço que a Apple ganha. A Apple, ela fez uma mudança estrutural, ela tem uma importância muito além da mudança do produto. A Apple, ela tem uma mudança, ela tem um papel tão relevante no mundo que a gente está vivendo hoje, porque ela inaugurou mesmo esse universo de parcerias. Por quê? Porque quando ela inaugurou lá a Apple Store, né, que daí começou a ter essa mobilização pelo smartphone, e ela inaugurou ali a Apple Store, ela inaugurou o mercado colaborativo. Então, a gente também, além de estar no mundo do serviço, a gente vive no mundo do serviço colaborativo. Por quê? A Apple criou um espaço e qualquer empresa hoje que desenvolve um aplicativo pode colocar o aplicativo lá. Então, ela criou o espaço e disponibilizou o espaço para todo mundo. Então, nós estamos na era do serviço colaborativo. Faz sentido isso para vocês, gente? Vocês olhando ali no universo, faz sentido essa mudança nesses 5 anos podemos perceber pelas plataformas de streaming, é isso mesmo. Então, a gente deixa de ter a importância do pertencimento, do ter por pertencer, né? Então, a gente começa a pertencer. Tá bom, gente, mas qual que é a relação disso tudo com a minha certificação? Eu juro que eu vou chegar lá, gente. Alguém consegue entender, consegue criar alguma conexão disso com o nosso sistema de gestão ou ainda não? O mais importante, a gente vai chegar no final, essa pergunta aqui, eu preciso que ela seja respondida até o final dessa apresentação aqui. Vamos lá, vamos continuar então, que a gente vai responder. Pode ser que esteja meio nebuloso ainda, mas vamos lá. O que é uma certificação, gente? Agora eu quero aqui, vou dar um stop aqui, até vou voltar aqui para a nossa... O que é uma certificação?
Quem que já parou para pensar sobre isso? Ixi, o pessoal me deixou aqui sozinha. Bom, então tem gente aqui comigo. Então, gente, o que é uma certificação? Vai, responde. O que vem na cabeça, não tem problema, não tem certo e errado, gente. O que vem na cabeça é um título de competência. Legal, gostei. Um título de competência, olha. É uma forma de garantir métodos e controles, padronização de processos, garantia da qualidade do processo. Legal. Chancela que identifica o processo. Diferenciação, constatação independente, referência de qualidade. É a comprovação da garantia dos processos e serviços da empresa, consequência de um trabalho bem feito. Gostei, olha isso. Gente, vamos lá. A gente tem uma norma, aqui, ó. Normativo é obter um certificado de conformidade com alguma norma, é a comprovação de um sistema e a sua manutenção. O Carlos já colocou, o Carlos é consultor, né? Então ele já sabe o que vem depois ali, né? É o reconhecimento que o processo é uma entidade, processo enxuto, produtos de qualidade. Legal. Gente, a norma que rege os processos de certificação desses sistemas de gestão é a ISO 17021. Daí, quando a gente vai na norma 17021 entender o que é uma certificação, a gente tem essa definição aqui, ó. A certificação de um sistema de gestão, como sistema de gestão ambiental, sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão de segurança da informação, sistema de gestão de segurança dos alimentos, qualquer uma desses sistemas de gestão é um dos meios, não é o único, é um dos meios que fornecem garantias de que a organização implementou um sistema para a gestão dos aspectos relevantes das suas atividades, produtos e serviços, alinhados com a política da organização e com os requisitos da respectiva norma de sistema de gestão. Gente, vocês perceberam alguma coisa diferente aqui nessa definição? Alguém se habilita? Alguém percebeu alguma coisa de diferente aqui nessa definição da 17021? Integrado é uma palavra muito importante, Poliana. Alinhados com a política da organização. O que mais? Alguém mais notou? Concordo com tudo. Que legal. Alguém notou algo de diferente do que normalmente a gente fala? Aspectos relevantes da atividade, implementou. Gente, é tão engraçado, né? Que a gente está tão acostumado com algumas coisas que daí é difícil a gente dar o foco em alguns pontos específicos. Gente, uma certificação ISO é um sistema para a gestão dos aspectos relevantes. Não é um sistema de gestão dos aspectos relevantes. Percebam quando a gente muda o sistema de gestão para o sistema para a gestão. Vocês conseguem perceber que o que a mudança dessa palavra representa na prática da sua gestão? Vocês concordam? Assim, é uma mudança que, gente, é tão besta, né? A gente fala sistema de gestão. E quando a gente vira, fala sistema para a gestão da empresa. E daí, que estão relacionados com a política da empresa. Gente, a gente não está falando política da qualidade, com a política da empresa. O que a empresa tem como política? O que é política? Política é diretriz, política é compromisso. Então, é um sistema para a gestão da empresa. Então, eu tenho a minha empresa, eu vou implementar um sistema
que vai... Eu não vou implementar um sistema de gestão, vou implementar um sistema para a gestão dos aspectos relevantes da minha empresa, que estão alinhados com a política e com a norma. Gente, e com a norma, não é para a norma, é e com a norma, né? E aqui a gente começa a entender onde que está aquele elo que a gente começou a falar, que falta aquele elo da gente conseguir começar a conectar tudo, né? Então, essa é a palavra. Então, quando eu olhei para a norma ali e eu enxerguei isso, eu falei assim, gente, tá aí, tá aqui. A gente precisa parar de chamar de sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão ambiental, e a gente fala assim, sistema para a gestão ambiental. Como que eu estou fazendo a minha gestão ambiental? Isso, e daí isso vai estar alinhado com alguns aspectos normativos. E outra palavra que me chama a atenção aqui também é gestão dos aspectos relevantes, porque quem já tem um processo de implementação, quem já é certificado, e aqui é que vai fazer todo sentido para quem estiver em processo de implementação e para quem já é certificado, o que normalmente a gente faz? Eu não vou falar que a Tempo não faz isso não, tá, gente? Assim, e por isso que eu falo que foram meses ali, foram 2 meses de muito estudo e muita experimentação. O que normalmente a gente faz, né? A gente faz ali análises, normalmente o processo de implementação normal de sistema de gestão com qualquer empresa de consultoria, ele é normalmente assim, a gente faz análise SWOT, normalmente, né, a gente atende os requisitos 4.1, que é contexto da organização com análise de SWOT. Óbvio que tem diferenças ali entre uma metodologia e outra, mas a maior parte das empresas faz ali pela análise SWOT. A gente faz análise SWOT, avalia as partes interessadas, faz mapeamento de processos, faz gestão de riscos e oportunidades. Enfim, a gente vai seguindo, né, já que a norma ela foi conduzida como um PDCA, a gente vai seguindo o processo de implementação desse jeito, tá? Quem é certificado ou quem está em processo de implementação, vou voltar de novo aqui, gente. Vou voltar aqui de novo, que é importante. Quem já é certificado e quem está em processo de implementação, ou quem está começando, ou quem está pensando em implementar. Responde para mim. Quais são os aspectos relevantes da sua empresa? Rápido. Vou ter que ficar assim. Lembra quem é de fantasia ali, né? CRI, a Lu até colocou, CRI, não entendi. Porque, lembra, gente, ó, o Alan falou que não entendeu. Vamos voltar, então. Vamos lá, isso é muito importante. Quando a gente cria, então, quando a gente vai ali na 17.021 e a gente pergunta o que é uma certificação, a norma fala o seguinte, ó, a certificação de um sistema de gestão, como sistema de gestão ambiental, sistema de gestão da qualidade ou sistema de gestão de segurança da informação, é um dos meios que fornecem garantias de que a organização implementou um sistema para a gestão dos aspectos relevantes. Então, eu tenho que implementar um sistema para a gestão dos aspectos relevantes. E daí, a gente vem aqui, então tá bom. Então, a certificação ISO é eu garantir, então eu vou chancelar, alguém falou essa palavra, né? Então, eu vou chancelar, eu vou garantir que eu tenho um sistema para gerenciar os aspectos relevantes da minha empresa. E a pergunta que fica agora é: quais são esses aspectos relevantes? Quais são os aspectos relevantes da sua empresa? Vou voltar aqui. Quais são os aspectos relevantes da sua empresa? Fez sentido agora, Alan? Ó, é atender a política da empresa nas partes interessadas, internas e externas. Atendimento a cliente, planejamento estratégico da empresa. Qualidade do serviço prestado. O que é relevante? Mas eu não quero saber o que é relevante para a norma, gente. Eu quero saber o que é relevante na sua empresa. O que é sistema de gestão de saúde, na minha opinião, são os carros-chefes. O que é relevante para sua empresa? As prioridades analisadas, levantamento de requisitos de cliente, processos essenciais, satisfação do cliente, sustentabilidade do negócio.
o que é relevante. A gente não está falando de norma, a gente nem falou de ISO 9000 aqui ainda. Eu quero saber o que é relevante para a sua empresa. O que é aquele aspecto inegociável da sua empresa. É fabricar os produtos de forma que atende os requisitos de aplicação do mesmo. Gente, esquece requisito. O que é relevante? Pessoas, cliente, faturamento. Aí, gente, ó, pessoas, cliente, faturamento, lucro, fornecimento, relevante, sobreviver e crescer atendendo as necessidades. O grande objetivo das organizações. Gente, o que é relevante para a empresa? Lucro. Lucro. Não tem empresa, expansão do negócio. Não tem empresa que se mantenha de forma sustentável no mercado sem ter dinheiro no caixa. Não tem. Até ONG, gente, até ONG precisa ter dinheiro. Ela utiliza o dinheiro, ela não tem a finalidade capitalista do negócio de enriquecer, mas ela utiliza o lucro para reinvestir nela mesma. Até organização não governamental precisa de lucro. Nenhuma empresa consegue. E como que a gente consegue lucro? Lucro, produção, pessoas. Né? O Cláudio você colocou, lucro, produção, pessoas, é isso mesmo. Daí o Carlos falou assim, mas você acha que a 17/21 está falando em lucro? Sim, isso tem que ser. Tem que ser esse o objetivo. Se você, porque como que você, lembra que a gente fala, é um sistema para a gestão das empresas. Como que eu vou gerir? Eu vou gerir uma empresa para quê, Carlos? Qual que é o objetivo? Eu vou gerir a empresa para ter lucro. Porque daí, com lucro, eu consigo ter um crescimento sustentável. Com lucro, eu consigo crescer. Com lucro, eu consigo me desenvolver. Essa é uma visão somente do acionista. Sem entender as partes interessadas, não ter lá lucro é consequência. Exatamente. Aumentar o lucro e reduzir custo. Isso. Lucro faz o atendimento dos stakeholders. O lucro gente, a gente tem. Eu lembro quando eu fiz meu MBA em gestão de negócios, há muito tempo atrás, eu lembro que meu professor de finanças, na primeira aula que eu tive de gestão de finanças, ele falou isso, ele falou assim, o brasileiro, isso é do brasileiro, o brasileiro ele tem vergonha do lucro, como se o lucro fosse uma coisa ruim. E a gente tem que entender que o lucro faz parte do negócio, não tem empresa que não tenha lucro. Né? Só que a gente só consegue ter lucro com algumas premissas, daí alguém falou isso também, né? Então, o lucro vem com fornecimento, vem com pessoas. Acredito que entre os sistemas para gestão, gerir de forma cada vez... acredito que é aí que entra os sistemas para gestão, gerir de forma cada vez melhor para lucrar cada vez mais. É esse o ponto. Então, assim, gente, vamos lá, vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui na apresentação para a gente continuar. Espera aí, vamos voltar aqui na apresentação. Então, o que é relevante? Né? O que é relevante, gente? Por que tem esse café aqui, tem esses tópicos? Porque aquilo que é relevante é o que faz você ter aquela atenção, né? Daí você fala, fica um pouco mais aqui, porque isso é relevante para mim, né? Então, por isso, até a imagenzinha do café. Então, gente, o que é relevante? Né? Então, o lucro é relevante e o lucro é a finalidade ali. E como que eu consigo, né? Como que eu consigo chegar no lucro? Eu tenho que cuidar de clientes, eu tenho que cuidar de produtos e marketing, eu tenho que cuidar de erros e desvios e eu tenho que cuidar da inovação. Eu tenho que olhar para frente. Isso daqui, cuidar desses pilares aqui, é o que vai fazer com que a minha empresa consiga ter um ambiente de inovação. E quando falo aqui de inovação, daí entra a parte de produção, de eu olhar para minha produção, melhor efetividade da minha produção, e aí que a gente consegue a gente consegue otimizar aqui minha produção por meio de ambiente de transformação. E daí a gente vem aqui, e daí aqui, gente, assim, eu sei que tem gente de várias normas diferentes, mas eu trouxe aqui a ISO 9001 como foco, mas como a gente tem uma estrutura de um anexo SL ali, então a gente consegue abranger isso para todo mundo. E quando a gente olha ali
dentro de um ambiente que a gente fala de um ambiente complexo ali, você fala assim, como que eu consigo olhar tudo isso, né? Então, a norma fala o seguinte, ó, a gente vai chegar no nosso objetivo final empregando uma abordagem de processos, incorporando o PDCA com uma mentalidade de risco, aumentando a satisfação do cliente pelo atendimento aos requisitos. E daí eu gosto muito dessa frase aqui, né? Porque fala assim, atender consistentemente a requisitos e abordar as necessidades e expectativas futuras constitui um desafio para as organizações em um ambiente progressivamente dinâmico. Então, quando a gente olha, eu vou voltar aqui de novo. Então, assim, vamos organizar todas essas ideias aqui. Então, a gente entende que um sistema, que uma certificação, ela serve para a gente garantir, chancelar um sistema para gerenciar os aspectos relevantes do meu negócio, alinhados com a política da empresa e alinhados com os requisitos da norma. Quando a gente vai ali para os requisitos da norma, então a gente já entendeu quais são os aspectos relevantes, clientes, aspectos relevantes, produto e marketing, aspectos relevantes, erros, a gente tem que olhar. Tem empresa que não dá atenção para erros e não conformidades, e a gente tem que olhar para a inovação, para o que está acontecendo no nosso produto. Esses são aspectos relevantes. Como que eu crio um sistema de gestão um sistema para a gestão desses aspectos relevantes? Então, eu vou incorporar, eu vou utilizar a abordagem de processos para isso, mas eu falei que eu não ia entrar em requisito normativo hoje. A gente tem esses aspectos, a gente utiliza a abordagem de processos alinhados empregando o PDCA junto com a mentalidade de risco. E isso tudo tem que estar alinhado com o nosso ambiente dinâmico e complexo. E aqui entra um ponto importante, com a visão de futuro. E aqui, gente, olha como minha cabeça tá louca para a gente conseguir conectar. Lembra que o meu objetivo ali é falar do elo que estava faltando, né? Do que estava faltando ali para a gente conseguir implementar um sistema de gestão na prática. Quando a gente olha ali para o nosso sistema de gestão, e a gente tem aqui bastante empresas que já são certificadas, eu quero saber uma coisa de vocês aqui, para a gente começar a fechar toda essa linha de raciocínio. Onde está o foco de vocês? O foco do sistema de gestão que vocês criaram, porque é difícil a gente encontrar um sistema para gestão. O foco de vocês está no retrovisor, olhando o que aconteceu, ou o foco de vocês está olhando o futuro, o que vem pela frente? Deixa eu recuperar meus... Gente, eu não sei onde está meu chat, peraí. Pronto, voltou. Gestão à vista e futuro. Daí teve a pandemia, né? E daí, nos cursos que eu fiz agora, né, desde o começo do ano até aqui, futuro, acredito. Seu sistema está olhando para o futuro mesmo? Está olhando mesmo para o futuro, Alan? Você conseguiu antecipar a pandemia? Porque quando a gente está olhando... Então, daí né, dentro dos cursos que eu fiz, eu estudei bastante nesses últimos meses ali, nos cursos que eu fiz, né, em todas dessas atualizações que eu fiz, tem muita gente que virou para a gente e falou assim, não, mas quem que ia prever a pandemia, né? Gente, na China tudo bem, na China a gente até poderia falar que a gente não tinha como prever a pandemia. Mas a pandemia, eu lembro no dia 1º de janeiro, quando começou a aparecer essas questões de pandemia. A gente teve 3 meses para o negócio chegar aqui no Brasil mesmo, né? Então, em janeiro começou lá na China e em março o negócio pegou aqui no Brasil, né? Então, eu lembro, por exemplo, aqui na Tempo, nós estamos em home office desde o dia 17 de março. Então, em março foi quando pegou aqui no Brasil. Nós tivemos 3 meses de antecipação, né? 3 meses ali de lambuja. Você acha realmente que a pandemia pegou sua empresa de surpresa? Ou deveria ter pego a sua empresa de surpresa? Então, assim,
A gente, aqui no Brasil, na China, eu até poderia, mas quem que poderia, né? Mas na China, daí o negócio lá é outro. Mas aqui no Brasil, a gente teve 3 meses para a gente se preparar para isso. 3 ou mais, né? Porque começou, tem estado que começou mesmo depois. É que a gente está aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, São Paulo e Rio começou antes. Mas você vai, por exemplo, para o sul do país, ou você vai para o centro-oeste do Brasil, tiveram quase 6 meses ali para se preparar. E daí você fala, pegou mesmo de surpresa? É isso mesmo? Né? Será que em 3 meses ali que a gente teve, entre janeiro e março, vamos colocar, né, a data 1 aqui do primeiro caso descoberto no Brasil, foi mesmo de surpresa, gente? Será mesmo? Rafael, tempo suficiente para tomar alguma medida e prevenir. É exatamente isso, né? Mas o nosso foco, ele está muito no passado, gente. O nosso sistema de gestão, a gente avalia o passado, a gente não tem um sistema para a gestão do futuro. Não tem, a gente fica olhando. Então, assim, a gente faz análise SWOT. Ó, a Ana falou assim, sinceramente, sou do Sul, minha empresa se preparou. Perfeito! Você é um 1%, Ana. 99% das empresas sofreram absurdamente. A maior parte das empresas tiveram um sofrimento muito grande. Por quê? Porque foram deixando. Ah, não vai chegar aqui, não vai acontecer, vai parar, vai... Né? Então, se a sua empresa se preparou, coisa mais linda do mundo. Não paramos, mas tiveram várias ações para isso. Perfeito. Mas, assim, não é a realidade da maior parte das empresas, né? A maior parte das empresas sofreu muito. Daí nos cursos, até, gente, nos cursos mesmo que eu fiz, mas como que a gente ia se preparar para isso? Oi? Como assim? Né? Porque o nosso sistema de gestão, a gente olha para o passado, gente. A gente não olha para o futuro no nosso sistema de gestão. Quando a gente faz análise SWOT, a gente faz olhando o que aconteceu. Quantas vezes a nossa análise SWOT é olhando para frente mesmo? Quantas vezes os nossos riscos é olhando para frente, é olhando para o futuro? Quantas vezes nossos riscos para isso? A maior parte dos riscos levantados, identificados, são não conformidades que já aconteceram no negócio. Tem tudo a ver com a análise do contexto, é isso mesmo. Onde está o foco do seu sistema de gestão? Onde está o foco? Você está olhando para trás ou você está olhando para frente? Né? Aqui, e daí aqui a gente vai entrar aqui, ó. Gente, em 2014, a gente estava super alvoroçado para fazer para uma mudança, para uma das maiores mudanças do sistema de gestão que a gente teve, que foi a publicação da versão da 9001-2015. É isso que estava acontecendo em 2014. A gente estava lá super alvoroçado. E eu posso falar o seguinte, se vocês pegarem, e a gente atuou muito, a Tempum aqui, a gente atuou muito no ambiente digital aqui dessa migração, né? Tanto que a gente, aqui, até tá aqui, a gente tem produtos de consultoria, a gente teve produtos de consultoria para migração, a gente atuou muito. E em 2014, a gente estava falando da ISO 9001 em 2015, muito, assim, o mercado se alvoroçou muito. E se você pegar os nossos webinars de 2014, que a gente falava de análise SWOT, que a gente falava de partes interessadas, que a gente falava de riscos e oportunidades, se você pegar isso e eu colocar aqui para gravar isso hoje, aqui, né? Então, eu vou acabar esse webinar aqui e vou falar, ó, a partir de agora vocês vão ver um vídeo novo que eu gravei e colocar um vídeo de 2014. Façam isso, gente. Vai lá no nosso canal no YouTube e colocam contexto da organização, análise SWOT, procurem um vídeo de 2014. É exatamente o que a gente está fazendo hoje. É exatamente o que a gente está fazendo hoje. A gente continua fazendo processos de implementação de sistemas de gestão do mesmo jeito que a gente fazia em 2014. Do mesmo jeito. Mas, gente, olha a quantidade de mudanças que a gente teve de 2014 agora. Vamos pegar aquelas empresas que a gente falou, que a gente saiu definitivamente da era do T, e a gente foi para a era do pertencer. A gente mudou a era. Gente, a era mudou.
E a gente continua fazendo sistema de gestão da mesma forma que a gente fazia em 2014. Gente, não tem alguma coisa de errado nisso? Conversem comigo. Eu tô muito louca ou tem alguma coisa de errado com isso? O Paulo colocou assim: seres humanos têm a dificuldade de pensar em futuro, mas fácil sofrer com o passado. É isso mesmo. Mas vocês acham que não está faltando alguma coisa nessa equação? Vocês acham mesmo que o mundo, com a mudança que teve de 2014 para agora, a gente mudou de era, a gente mudou a forma como as empresas se conversam, a gente mudou a forma como as empresas se relacionam, a gente mudou a forma como a gente age enquanto ser humano. E o nosso sistema de gestão continua exatamente do mesmo jeito. E a gente não consegue decifrar de uma forma fácil quais são os aspectos relevantes da minha empresa. Faz sentido, gente? Ou eu tô muito louca? O pessoal ficou meio quieto agora. Quando começa a ficar meio quieto, começa a ficar preocupado. Porque o empresário tem conceito. Carlos, por isso que a gente não consegue tratar bem gestão de mudanças. É isso mesmo. Eu posso garantir para vocês, pega exatamente esse requisito, Carlos, muito bem colocado. Pega exatamente esse requisito da norma. Pega seus relatórios de auditoria dos últimos anos. Vê a quantidade de mudanças que tiveram de fato na empresa. E está exatamente aqui. Vou compartilhar aqui a tela aqui para vocês. O pessoal ainda pelo menos está falando que tá fazendo sentido. Então é exatamente isso, gente. Ó, vocês acham que seu sistema soube traduzir e acompanhar todas essas transformações, né? Então, assim, o que a sua empresa mudou? Porque se o mercado mudou, a sua empresa também mudou, né? E vocês acham que seu sistema de gestão soube traduzir essas mudanças e acompanhar essas mudanças? Vocês acham que seu sistema de gestão foi capaz de trazer as respostas necessárias para esse momento de pandemia? Essa é uma reflexão que eu deixo com vocês. Olhem para o sistema de gestão, peguem os relatórios de auditoria dos últimos anos, deem uma olhada no requisito de gestão de mudanças. Vejam lá, quais foram as mudanças que vocês controlaram. Mas faz uma análise crítica e fora isso. Daí sai do papel do sistema de gestão e vai para o papel da prática e vê de fato o que sua empresa mudou nesses últimos 5 anos. E você vai fazer uma análise se, de fato, o seu sistema acompanhou todas essas mudanças. E o ponto aqui, o Alan, ainda estou pensando no assunto. Pensa, Alan, é importante. As respostas não estão aqui ainda. Esse aqui é uma provocação, tá? Esse webinar é uma provocação do que a gente tem que pensar. As respostas ainda não estarão aqui, né? E por isso que a gente vai começar uma série de uma jornada a partir de agora. E daí a Ana falou assim, a ISO não soube, pois hoje temos a questão da inovação cada vez mais presente, a ISO não comporta inovação. Ana, eu vou discordar de você. Eu vou ler aqui um requisito, ó. Tá vendo aqui? Ó, ISO 9001. Quem tiver com a norma fácil aí, gente, ou se vocês não tiverem com a norma fácil, anotem um requisito. É o requisito introdução, 0.1, aqui, que todo mundo começa lá do item 4, tá? E vocês vão na última frase, aqui, no último parágrafo, do requisito 0.1, generalidades. E fala o seguinte, olha, atender consistentemente e abordar necessidades e expectativas futuras, a minha norma é toda grifada mesmo, tá, gente? Atender consistentemente a requisitos e abordar necessidades e expectativas futuras constitui um desafio para as organizações em um ambiente progressivamente dinâmico e complexo. Ou seja, a gente precisa abordar o ambiente progressivo, dinâmico e complexo. A complexidade, ela precisa, ela é um risco. A complexidade, entendem isso? A complexidade e a dinamicidade dos ambientes, elas precisam ser contempladas como um risco. É um desafio, está aqui na norma, é um desafio a ser identificado ali pela empresa. E continua aqui a frase. Para alcançar esse objetivo, a organização pode considerar adotar várias formas de melhoria, além de correção e melhoria contínua, como mudança de ruptura, inovação e reorganização.
A ISO comporta inovação, sim. É um dos aspectos que a gente fala de sistemas de gestão. Onde está? Está no requisito 0.1 aqui, introdução, requisito 0.1, é esse último parágrafo, assim, tanto é importante que está até grifado aqui para mim, ó. É nesse último parágrafo do requisito 0.1. Então, gente, sim, a ISO 9001 comporta inovação. Daí aqui, mas professora, já sou professora, fiquei feliz, Alan. Mas professora, não é uma cadeia onde todos precisam inovar? Sim, sim. O mercado precisa puxar. O Pedro colocou assim, referente a essa situação atual da pandemia, acredito que poderia ter uma previsão para a atualidade, só quem tivesse bola de cristal. Houve falta de informação real da OMS, dos governantes, e mesmo que alguma empresa definisse o protocolo de ação, ela teria valor, pois existem as políticas para trabalhar as atividades. Aqui eu não quero entrar no aspecto político, tá, Pedro? Sim, eu estou falando o seguinte, a gente, quanto empresa, então começou na China, depois foi para a Itália, demorou para chegar no Brasil. Então, a gente poderia ter se preparado, e pode ser que nem tivesse chegado no Brasil, mas a gente vendo o que estava acontecendo na Espanha e na Itália, a gente já poderia entender que teria uma condição aqui. E aqui chegou depois dos Estados Unidos também. Então, assim, óbvio que a gente não vai prever, apesar de que a gente tem um cliente, eu tenho um cliente muito, a gente tem aqui na Tempo um cliente muito grande em São Paulo, que eles têm um protocolo de emergência e tinha pandemia no protocolo de emergência deles. É óbvio que teve que mudar, né? Mas tinha. Mas daí é uma empresa de alimentos, é uma outra situação. Mas assim, demorou para chegar no Brasil. O Brasil não foi um dos primeiros. Então, a gente teve tempo de, pelo menos, se chegar no Brasil, o que a gente vai fazer? Essa tinha que ter sido uma pulga atrás da orelha. Se a gente tiver nosso sistema de gestão de fato olhando para o futuro, de fato pensando na continuidade do negócio, essa pergunta tinha que ter aparecido. Se chegar aqui, qual que vai ser a nossa ação? Pode ser que a nossa ação não fosse suficiente, igual ao nosso cliente que já tinha no protocolo de emergência deles pandemia. Por conta que a H1N1, gente, já foi uma pandemia. É que não teve as proporções que... Mas a H1N1, desculpa, a gripe suína, não sei qual das duas, ou a gripe suína ou a H1N1, uma das duas foi considerada como pandemia. É que não teve a proporção que teve aqui o coronavírus, mas já foi então eles tinham ali, mas tiveram que mudar, mas eles já tinham ali. E daí, Poliana, você achei, também risquei. Onde encontra o manual que exibiu? Essa daqui é a ISO 9001, Paulo, tá? É a norma ISO 9001, na versão 2015. Aqui, vou mostrar aqui de novo. Essa é a ISO 9001 2015. E daí você pode comprar, né? Você pode comprar na BNT, tem a Target também que disponibiliza, são as duas empresas que disponibilizam novas técnicas no Brasil. Você pode comprar e daí você vai aqui no item 0.1. O problema é que normalmente a gente começa a ler a norma do item 4, porque os requisitos a serem certificáveis, elas começam do item 4, mas a gente tem aqui, olha quantas páginas a gente tem. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 páginas de norma antes de começarem os aspectos a serem certificáveis. E normalmente a gente começa a ler a norma do item 4. Erro. Tá? Os aspectos políticos determinantes para a preparação do Covid, tivemos muitas direções. Então, assim, não vou entrar no aspecto político, porque daí tem uma série de opiniões. A gente tem que se preocupar com aquilo que a gente tem a possibilidade de fazer. O caso na Coca-Cola, essa era chamada gestão de análise de vulnerabilidades. Exatamente. A preocupação do país foi organizar o carnaval. Exatamente. Estava todo mundo preocupado com o carnaval. Não vamos esquecer. O pessoal falando aqui do carnaval. A Cris também achou aqui na norma. Legal. Aqui em Luanda, Angola, posso comprar online? Em Luanda, a gente tem a nossa unidade em Portugal. A nossa unidade em Portugal atende Angola, Moçambique, Cabo Verde. E daí você pode entrar em contato com a Fabi, com o Carlos, ou então até coloca. Daí eles te explicam onde você vai comprar essa norma em Luanda, tá? Eles conseguem, eu passo o seu contato aqui para eles. E daí, ou então
a gente já passo aqui o e-mail deles depois aqui no chat, e daí eles indicam. Eu, sinceramente, em Luanda, não sei onde que você pode comprar. Aqui no Brasil, pode comprar ou na BNT, ou então você pode ter acesso pelo Target também. São as duas empresas que comercializam no Brasil. Gostei da tua colocação, temos a não ler e procurar entender a totalidade da norma. Assim, a minha norma é inteirinha grifada, tá, gente? Eu grifo a norma inteira e eu começo. Na verdade, tem até um antes, né? O escopo da norma está até antes disso. Então, todas as normas eu começo a ler antes, né? A Fabi colocou assim, ó, pessoal de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, fale diretamente comigo, fabiana.amigo@tempum.pt. Ela colocou aqui no chat. E daí vocês podem conversar aqui direto com a Fabi. E daí tem ali a indicação. A Manuela também falou que tem o IA, o Instituto de Normalização Angolano. Isso mesmo, daí. Mas a Fabi, ela é amiga até no nome, é isso mesmo. Ela é tão gente boa, ela é tão legal que até o nome dela é Fabiana Amigo. Olha só. O pessoal de Portugal ali fazendo um trabalho excelente na nossa unidade de Portugal. Vamos lá, gente. A gente ainda não terminou. A gente tem mais coisa aqui para falar e a gente está acabando. Então, eu vou estourar um pouquinho o tempo. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos para a prática aqui agora, né? Então, a gente divagou um pouco. Então, assim, a gente consegue, aquilo que a gente falou, a gente consegue mudar a realidade do que a gente fez até hoje de uma hora para outra, né? Então, a partir de agora eu vou olhar para o futuro e vou mudar toda a minha estratégia. A gente consegue fazer isso de um dia para o outro? Não. Mas o que é importante? É importante a gente entender qual que é o estágio que a gente está. E a gente identificou aqui 4 estágios dentro dessa lógica toda para a criação de um sistema para a gestão. Então, para a gente chegar nesse nível de sair de um sistema de gestão para um sistema para gestão, a gente identificou que existem 4 partes. E também a gente identificou que não adianta nada uma empresa que está começando o processo de implementação falar que vai ter um sistema de gestão super avançado, que também não tem como, né? Algumas bases precisam ser criadas. Mas dessas bases que precisam ser criadas, é importante que vocês entendam aonde vocês estão para saber quais são os próximos passos e o que tem que ser feito. Então, vamos lá. O primeiro estágio, então, que normalmente é o estágio de quem está implementando ou acabou de certificar. Esse estágio aqui, gente, não pode demorar muito tempo. Então, se você é certificado faz bastante tempo e você está nesse estágio aqui, é importante a gente já começar a pensar no próximo. Então, o primeiro estágio é importante, né? É o começo de tudo. Nesse momento, a gente tem sim a preocupação com os requisitos, né? Então, a gente vê ali os nossos clientes em processo de implementação nessa linha. Eu posso fazer isso? A norma deixa, né? Então, existe essa preocupação com o requisito, que é normal. Seguir a norma como um checklist. Os indicadores, no começo, eles acabam sendo indicadores pro forma, porque a gente não consegue, de fato, entender aquilo como atuante. Então, eu não consigo olhar para aquele indicador como requisito ali, como item de melhoria, como retroalimentação de melhoria. É onde eu começo a arrumar a casa antes da auditoria. Então, eu marco a auditoria uma semana antes, minha vida fica um inferno, que eu vou arrumando a casa antes da auditoria. E a auditoria é a auditoria de conformidade, ou seja, eu não quero ter não conformidade. É aquele dia que você reza antes da auditoria, você fala que não tenha não conformidade. Não pode ter não conformidade, não pode ter não conformidade, porque você não quer ter não conformidade. Aqui é o começo de tudo. É quando a gente começa um sistema de gestão. Tá errado? Não, não tá errado. O tá errado é a gente ficar muito tempo aqui no começo. Tem gente que se identifica com esse daqui, ou tem gente que fala assim, não, ainda não é o meu, eu não estou nesse aspecto aqui. Mas tem alguém que se identifica, quem está implementando sistemas de gestão. Bom, cara, a importância da conformidade supera a importância do resultado. É isso mesmo. Essa auditoria aqui, a auditoria não pode ter não conformidade. Não pode. Daí você reza, você fala, não quero não conformidade, né? É o aspecto. E é um começo. E o que está errado aqui?
Tá errado quando a gente fica no começo muito tempo, quando a gente não sai do começo, né? Então a gente precisa pensar num degrau. Então esse é o primeiro. O segundo passo é quando a gente começa a pensar na melhoria. Aqui eu começo a ter foco no cliente, eu começo a ter foco no produto, eu começo a ter processos melhores alinhados, meus indicadores começam a ficar mais refinados, eu consigo começar a fazer uma retroalimentação de resultado. Eu começo, a preocupação com melhoria é rotina, não é um item da norma. E aqui eu começo a ter auditoria com foco no desvio. Daí você já vira para o auditor e fala assim, olha, procura não conformidade. Né? Quando você vira essa chave, que você fala, ó, eu quero saber o que está errado. Porque lembra que a gente falou o que é relevante, gente? Né? O que é relevante para a empresa? Cliente é relevante para a empresa. Produtos, né? Oferecer produtos e serviços conformes, né? Que nosso marketing esteja alinhado é relevante para a empresa. O desvio é importante, porque o desvio é parte da melhoria. E a inovação e esse processo de inovação e retroalimentação é importante. Então, quando eu estou aqui no 2, aqui eu já subi um degrauzinho, né? Eu já saí ali da parte básica do meu sistema de gestão e eu começo a vir para um processo de melhoria aqui. Aqui é onde a empresa, onde o sistema começa a fazer sentido para a empresa. Quando começa a falar, eu estou entendendo. Porque no começo é muito difícil que a empresa tenha resultados imediatos com a implementação do sistema de gestão. Aqui é onde a empresa começa a ter foco de verdade. Daí aqui a gente começa a entender e a gente começa a ir para o nosso... A gente começa aqui a trabalhar com o que é relevante. E aqui a gente tem... É um salto muito grande. Sair do 1 para o 2... provavelmente é o maior salto que a gente tem de melhoria para a empresa, de melhoria de processos. Aqui, de fato, a empresa ela se começa a se entender como uma empresa ágil. Aqui, alguma empresa aqui se identifica com o item 2? Fala, eu estou aqui no item 2. O Paulo gostou aqui do enfoque por etapas e suas características, é isso mesmo. Quem se entende aqui no item 2? Não tem ninguém? Será que tá todo mundo no item 3? Eu tive uma Marina aqui falando que estava no 1. No item 2 não tem ninguém. O Paulo colocou assim, ó, pode colocar no slide anterior. Então, esse é o slide anterior. Então, é a preocupação com o requisito, né? Eu quero que... O Eduardo falou que está no 1, a Camila está em transição do 1 para o 2. É importante entender, porque quando a gente entende qual que é o aspecto que a gente está, a gente consegue saber para onde a gente tem que ir. Então, o que a gente tem que melhorar para sair do estágio 1 e ir para o estágio 2? Né? Porque é só assim, gente, respondendo aquela pergunta inicial que eu respondi lá no começo, né? Qual que é o elo que está faltando para que isso seja natural para a empresa? É a gente entender essa trajetória de etapas e saber o que a gente tem que buscar. Porque quando a gente sabe qual que é o próximo estágio, aqui a gente consegue saber o que a gente vai buscar. E daí, e você que está por exemplo, do 0 para o 1, legal, então você está saindo do nada, está indo para o 1. E daí, por exemplo, o Alan que está indo para o 1, ele não vai ficar nervoso de assistir um webinar e ver práticas super complexas gerenciais, porque ele sabe que não é o estágio dele ainda, mas ele sabe qual que é o caminho que ele precisa seguir. Então, o elo ali que eu falo que estava faltando é porque a gente queria dar grandes saltos e a gente não tinha essa metodologia da onde a gente está para onde a gente tem que sair. Tá? A Sônia colocou assim, alguns itens do 1, outros do 2, principalmente quanto às não conformidades. Então, aqui você está igual a Camila. A Camila falou que está saindo do 1 indo para o 2. Então, o que vocês têm que fazer? Quem está saindo do 1 indo para o outro? Vocês têm que olhar quais são os aspectos do outro que você ainda não tem e como que você vai trazer isso para a realidade do seu sistema de gestão, tá? Então, esse daqui é o 2 também. E, gente, não se preocupem com a apresentação, que quem participou aqui vai receber essa apresentação completa, tá? Então, fiquem tranquilos. E o 3, né? Eu falei que isso eram 4. E o 3? Opa. Gente, faltou o 3. Eu vou falar aqui o 3, mas não sei porque que faltou o 3 aqui. Faltou o 3. Então, deixa eu voltar aqui. O 3 é quando a gente faz um alinhamento, e daí vai estar no slide que eu vou mandar, vai estar. É quando a gente entra no estágio de alinhamento.
Então, a gente começa a ter líderes que são completamente integrados, a gente começa a ter uma estrutura organizacional, a gente consegue ter uma estrutura horizontal. É quando todo mundo começa a se preocupar com aquela situação e não é só assunto de uma única pessoa. Mas eu acho que mais importante do nível 3 é quando a gente começa a se preocupar com o invisível. O que é se preocupar com o invisível? Porque a gente tem um sistema de gestão que ele nos dá indicadores, a gente trata os indicadores, a gente olha e a gente abre a não conformidade. E isso daqui, então, a gente olha para o que a gente está vendo. Mas, em toda empresa, tem aqueles itens que a gente chama de itens invisíveis, que são aqueles itens que ficam por debaixo do pano e que a gente não e que é difícil chegar naquilo. O item 3 é quando a gente começa a pensar nesse invisível. Tem uma história que até rolou bastante, virou meio que viral no LinkedIn, que ele representa mais ou menos isso. Ele fala, tem uma parábola, uma história, não sei se é verdadeira ou não, na época da Segunda Guerra Mundial, que os aliados eles começam a analisar todos os aviões que voltavam da guerra. Então, o avião voltava da guerra e eles começavam a analisar onde tinham os furos ali os furos de tiro ali, né? Para entender. Então, eles começavam a fortalecer os aviões onde tinha grande quantidade de tiro, é onde eles começavam a fortalecer os aviões. O que o outro lado começou a fazer? Eles começaram a analisar os itens que não tinham tiros. Por quê? Porque todos os aviões que voltavam tinham tiros. Os aviões que não tinham tiros não voltavam. Isso é o invisível. É olhar o que a norma não me fala, o que o meu indicador não me fala, que é o invisível. Então, quando a gente está no estágio 3, os indicadores eles já estão tão bem definidos e a retroalimentação ela é tão natural, porque eu estou ali no estágio 2, que daí eu começo a pensar no que é invisível. O que não está chegando até a mim? E daí quando a gente começa a falar de inovação, quando a gente começa a falar de transformação, quando a gente começa a de fato entender naquele item 0.1 que a gente falou, que a gente começa a falar de inovação, de ruptura, porque a gente começa a olhar o invisível. E daí, nesse momento, a auditoria, ela não quer saber nem de conformidade, nem de não conformidade. Ela quer saber de resultado. É quando a gente entra em auditoria de resultado. Quando a gente entra na abordagem do foco do cliente, não no foco no cliente, que é quando a gente começa a ver o invisível. Ali a gente está no estágio 3 do meu sistema de gestão. Tá? Então, essa é a escadinha. Faz sentido até aqui, gente? Alguém se encontra no estágio 3? Vou voltar aqui para a apresentação. Alguém se encontra no estágio 3? Alguém consegue se identificar? O objeto social da empresa pode influenciar a celeridade do processo de certificação? Não. A Ana falou assim, aqui do 2 para o 3, uau! Mas esses itens invisíveis é muito real e é bem difícil de analisar, exatamente. É isso mesmo. Esse é um desafio muito grande, a abordagem do cliente. Acho que estamos nesse estágio, legal, faz sentido. O Pedro falou assim, essa história é real, eles começaram a blindar os locais onde não haviam tiros. Assim, virou viral no LinkedIn ali, eu achei a história fantástica, mas eu não sabia se era real ou não. E daí, aqui, ó, às vezes não conseguimos ter a solução, só acho que a liderança deveria estar no estágio anterior ao 3. É um sonho objetivo. Ele falou, não, que ele não está no 3, que é um sonho objetivo, mas é um objetivo real. Paulo, vocês já fizeram uma comparação das diversas versões da norma com as 3 fases apresentadas? Não, ainda não fiz. Gente, mas está faltando 4, né? Está faltando a fase 4 aqui, né? Então, qual que é o estágio que você está aqui? A fase 4 é o que a gente está chamando de estado da arte, né? E aqui é que tem a grande novidade aqui para vocês, que é o grande resultado do nosso objeto de estudos e experimentações, que o nosso, assim, principalmente o meu objetivo, que eu fiquei mergulhada nesses 2 meses fazendo estudos muito aprofundados, inclusive com outras matérias, até física quântica eu estudei, gente, para entender alguns comportamentos ali.
alguns comportamentos empresariais. Então, a gente estudou física quântica aplicada às empresas, estudos super complexos, estudos super atualizados e completos, super modernos, com o que tem de metodologias mais modernas no mercado mundial de gestão de empresas. E o nosso grande objetivo aqui foi entender isso. Qual que é o estado da arte? O que eu preciso buscar? O que é um sistema de gestão perfeito? Como que a gente consegue sair, então, do começo, do e ir para um sistema de gestão perfeito? E daí aqui eu vou fazer um jabá aqui. Porque todos esses resultados dessas experimentações, desses estudos, eu e o Igor, a gente vai ministrar um curso que vai ser o melhor curso das nossas vidas, que é como criar e manter um sistema de gestão perfeito. O resultado de todos esses estudos, que é o estado da arte, a gente vai apresentar nesse curso. É um curso que será em setembro. São 5 sábados, né? Então, são os 4 sábados de setembro, mais um sábado de outubro. E a gente estará ao vivo e online. Então, por estar ao vivo e online, é uma turma reduzida, para que a gente consiga, de fato, entrar no detalhe dessas situações, e a gente vai apresentar o resultado desses estudos super completos que a gente fez. Então, é um curso que vale a pena participar. Ou então, se você não quiser fazer o curso, você pode contratar a nossa consultoria também. Obviamente, os nossos clientes de consultoria, tanto no Brasil quanto em Portugal, terão acesso a esse material também. Então, ou você pode contratar a nossa consultoria, ou vai ter acesso ao nosso curso, ou espera chegar no mercado, né? Porque a gente sempre faz isso, né? Cliente de consultoria, curso, e daí a gente faz as divulgações nos nossos webinars aqui, mas tem uma forma de ter acesso a isso antes também. Então, quem quiser fazer parte desse curso, é um curso que a gente colocou, a gente tá um preço super em conta, tá R$850, e para vocês que participarem dos nossos webinars, então a gente tem vários webinars agora em julho, para quem participar dos nossos webinars em julho, ainda vai ter 20% de desconto, um cupom, para vocês aproveitarem esse curso. Não é por nada não, mas vai valer a pena. Então é isso, pessoal. Aqui tem o QR Code do meu LinkedIn. Quem quiser se conectar comigo lá, vai ser um prazer tê-los na minha rede. Eu espero ser um pouquinho mais ativa agora. Obrigada. Eu coloquei aqui, então, 12 minutinhos além do tempo. Peço desculpas por ter aumentado ali, por ter passado um pouquinho, 12 minutos ali no tempo. Espero que tenha feito sentido para vocês. Para quem participou a primeira vez, valeu a pena? Quem é a primeira vez? Gostaram? Vão voltar nos próximos? Que ótimo, gente. Que bom. Fico feliz. Deixa eu voltar aqui. Que ótimo, gente. Então, para quem participou a primeira vez, que bom. Fico feliz que vocês tenham gostado. Entrem no nosso site ali, tem todos os webinars. A gente tem vários webinars agora no mês de julho. Eu, particularmente, eu volto no dia 25. Eu vou falar do controle de documentos no mundo digital. Numa sexta-feira, às 10 horas da manhã também. Semana que vem vai ter segurança de alimentos, a gente vai falar de PBQPH. Então, tem bastante coisa ali. Então, entrem ali no nosso site, deem uma olhada nos webinars planejados. O Pedro colocou assim, independente do tamanho da empresa, sempre existe efeito dente de serra. Uma semana antes da auditoria existe uma motivação elevada. A gente tem que acabar com isso. Que legal, gente. Fico feliz, então, que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos webinars aqui da Tempo. E se vocês se sentirem inspirados e motivados a participar do nosso curso, vai ser muito bom. Quem é de Portugal também pode falar com a Fabi. Ela também tem atualização ali dos valores para Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Esperamos todos vocês. E até mais, até a próxima, gente. Um ótimo dia para vocês. Até mais.